Tienes que cargar con ese saco de piedras. ¡Por Dios! ¿Que sí? Está bien. Te daré información. Salve, salve! Começando mais um Letra Dada, o podcast da editora Dana Letra. E aqui quem vos fala é seu amigo Jeff Ferreira. Hoje vamos falar de uma publicação da casa lançada no dia 20 de novembro de 2021, o livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a obra em si, né, do que se trata. Esse foi o primeiro romance publicado por Lima Barreto. Originalmente, ele foi lançado em 1909, ou seja, há mais de 100 anos atrás. A obra conta a história de Isaías Caminha, um rapaz do interior que tem o desejo de se tornar um doutor. Então ele parte para a cidade grande e leva consigo uma carta de recomendação do seu tio, que é direcionada ao Dr. Castro, um deputado fluminense. Então, chegando no Rio de Janeiro, Isaías Caminha, um jovem negro, sente na pele o preconceito daquela época, né? E que se traduz até os dias de hoje, mas que naquela época não tinha tantos meios de combate. Isaías Caminha, ele passa a viver em um hotel e lá acontece um furto. E logo, ele se torna um dos principais suspeitos, né? Ele é acusado pela subtração do objeto. Então, cansado daquele racismo que ele sofria, Isaías decide se mudar e cada lugar por onde ele vai passando, ele vai sofrendo mais racismo, né? Então, como uma alternativa para sobreviver, já que estava difícil ele conseguir arrumar emprego, ele passa a vender todos os seus pertences até conseguir arrumar emprego em um jornal, né? Trabalhar na redação de um jornal que tinha por ali. Então, já sacou que essa obra ela fala bastante sobre racismo, sobre essa estrutura, né? Esse mal que o Brasil tem desde sempre, para falar a verdade, né? E Lima Barreto, um autor negro, ele sofreu isso na pele e traduziu isso na sua literatura. Por que a escolha de Lima Barreto, né, cara? Não foi uma escolha aleatória. O Lima Barreto é um dos grandes personagens da literatura brasileira. Porém, quando estudamos a literatura do Brasil na escola, dificilmente se fala de Lima Barreto, né? A gente passa por tantos outros, Mário de Andrade, Machado de Assis, Eça de Queiroz, enfim, vários nomes tão importantes quanto Lima Barreto, mas chama a atenção, né, que Lima Barreto não seja um objeto de estudo, sobretudo sendo um cara de origem humilde, preto e marginal, né, no sentido de estar à margem com a sua literatura, de não ser aceita em grandes meios. Só que tem um porém também, né? Lima Barreto, de um tempo para cá, ele virou cult. Várias editoras passaram a publicar as obras de Lima Barreto, né? Recordações do Escrivão Isaías Caminha é uma obra que você encontra aí na internet em várias editoras, né, que relançaram essa obra. E sabe por quê? Tem um motivo para isso. Porque Lima Barreto é um autor que está em domínio público. A lei de direitos autorais do domínio público diz que 70 anos após a morte do autor, toda a sua obra ela cai em domínio público. O que isso significa? Que qualquer pessoa, editora, enfim, pode relançar a sua obra, né, sem ter adquirir os direitos autorais. E tem um lado bom que facilitou e muito as publicações, né? No caso de Lima Barreto, ele se tornou um pouco mais conhecido, um pouco mais difundido, divulgado, né? A obra dele chegou em mais pessoas. Salve, salve! Começando assim, mais um Letra Dada, como esse o podcast da Dana Letra, da editora, né? Que tem um preço Dana Letra. razoável. E aqui quem vos fala é seu amigo Jeff Ferreira. Mas, por Hoje outro vamos lado, falar de há uma uma publicação hipocrisia, da porque casa, é um lançado no autor dia que 20 de ficou anos e novembro de anos 2021, esquecido, né? O livro Brasil, Recordações do Brasileiro Isaías fez de tudo Caminha, para de Lima apagar a Barreto. obra de Lima Barreto. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a obra em si, né? Que de repente é uma virada de Esse chave. foi o primeiro quando romance publicado por Lima Barreto. Não vai ganhar nenhum centavo. Originalmente, com isso. ele foi lançado Então, em 1909. existe essa hipocrisia, ou seja, não deixa de há ser mais uma de forma 100 de anos racismo, atrás. né? Porque enquanto A o cara obra tava conta a vivo, história de Isaías a Caminha, família podia um rapaz receber do por interior suas que tem
publicações, o desejo não de havia se uma tornar um mobilização, doutor. uma, Então ele parte uma para a forma cidade de grande fazer com e leva que consigo as uma carta de pessoas recomendação do próximas seu ali, né, tio, ao que é autor direcionado ao Dr. ganhasse, que ele Castro, fosse um reconhecido deputado com isso. fluminense. Mas aí quando ele cai Então, chegando no Rio de Janeiro, Isaías caminha, um jovem negro, né? sente na pele. E ainda falando sobre recordações recordações daquela do época, Isaías né? Caminha, Isso se traduz até os foi dias publicado de hoje, então em mas que naquela 1909, época, né? O não Lima tinha Barreto ele tantos, tinha 28 anos, meios de quando combate. Isaías conseguiu Caminha, ele publicar, passa a viver em um hotel e lá ele acontece um conseguiu, furto. não foi aqui no Logo, Brasil não, ele ele se conseguiu torna um publicar dos o seu livro em principais suspeitos, Portugal. né? Ele é acusado Ele teve um pela amigo, né, que subtração do intermediou objeto isso aí na época, então cansado somente daquele dessa forma racismo que ele conseguiu aí sofria, publicar seu Isaías primeiro decide romance. se mudar. Antes disso, E cada lugar ele por tinha onde feito ele vai algumas passando, contribuições ele vai literárias, sofrendo mais mais racismo, racismo, né? da época, como Então, a como Fonfon, uma né, alternativa para que tinha uma grande sobreviver, já que estava circulação, difícil ele conseguir em arrumar 1907, emprego, né, ele ele começa passa a vender publicar, todos os seus alguns pertences, livros, até Mário conseguir Perdeneiras, arrumar né, foi emprego uma em pessoa jornal, que né, conheceu trabalhar na os redação do escritos do jornal, Lima e que o tinha ajudou, por né, ali. o abriu portas Então, aí para já sacou que essa a obra ela revista, fala para que ele bastante sobre pudesse mostrar o seu racismo, talento, sobre o Lima essa Barreto também lançou estrutura, a né, revista esse Floral, mal, que o Brasil onde ele era tem diretor e desde também tempos. contribuinte. Ele Desde também sempre, colaborou pra falar com a as verdade, revistas né? Careca e ABC. Lima Barreto, onde ele tinha um autor negro, alguns ele textos com sofreu viés isso na socialistas e publicado traduziu aí isso na nesses sua veículos de literatura. comunicação. Por que, que a escolha de Lima Barreto? O Lima né, Barreto, cara? ele não foi uma escolha aleatória. passa por um período muito o difícil Lima da vida Barreto, dele, né? Então, é um dos ele grandes tem essa personagens da dificuldade de literatura lançar livros, brasileira. Então ele porém, parte quando do que chamamos de estudamos autopublicação, a literatura a do Brasil publicação na de obras escola, literárias, dificilmente sem você fala de Lima uma Barreto, editora né? que vai arcar financeiramente, né? Sem que a Mário de editora Andrade, vá custear Machado de Assis, ou dar qualquer essa de direcionamento. Queiroz, então, Enfim, apesar dele vários ter nomes publicado tão importantes quanto quanto Lima Lima Barreto em Barreto, Portugal, mas foi chama uma a atenção, né, que Lima né, Barreto não apenas seja um objeto de materializou, estudo, imprimiu, mas sobretudo ser toda a um parte cara de origem editoração humilde, foi feita pelo próprio preto, Lima. E então ele teve essa marginal, característica de né, no autopublicação sentido de estar à devido margem às dificuldades da sua que ele literatura, encontrava de não na ser época aceita em por ser um grandes autor meios. negro e ter Só que tem sempre um as porém portas também, né? fechadas. Isso fez Lima com que o Barreto, Lima de um passasse tempo por um pra cá, momento de ele depressão virou e se entregasse cult. ao alcoolismo. Várias editoras Então o Lima Barreto passaram procurando a publicar as obras de ele Lima acaba Barreto, contraindo né? dívidas, vai passando por uma crise financeira bem difícil, é que uma vai obra acarretar num momento que de você encontra depressão aí na internet, e consequentemente várias o e várias alcoolismo. várias O Lima editoras, Barreto ele consegue que publicar relançaram essa o seu obra. segundo E sabe livro em por quê? 1911. Tem um que é motivo O pra Triste isso. Fim de Policarpo Porque Quaresma, né? Lima Esse daí é o Barreto seu livro mais é um famoso, autor mais que está em conhecido. domínio público. Esse daí talvez seja um a lei pouquinho mais de difundido nas direitos escolas, autorais, nas rodas de de literatura, diz mas que ainda assim bem 70 longe, anos né, após de a fazer morte um ode do a autor, toda a trajetória sua obra literária tem do domínio Lima. público. O que significa? E um ano depois qualquer ele pessoa, lança as aventuras editora, do Dr. enfim, Bogoloff, pode relançar em a sua obra, né, sem ter Nuna que e a Ninfa, adquirir os direitos Vida e autorais. Morte de M. Tem um lado J. bom que Gonzaga de facilitou Sá, de muito 1919, as publicações, Histórias né, e no caso Sonhos de de Lima Barreto, 1920, se tornou um sendo pouco esse mais o último conhecido, livro publicado um pouco em vida mais por Lima Barreto, difundido, que nos divulgado, deixa em né, a obra dezembro de dele chegou em mais 1922. pessoas. Depois disso, exemplares, várias assim, obras a preços póstumas do acessíveis, autor são como publicadas esse da Dona Letra, e depois né, são que tem um preço republicadas, bem, né, quando o livro razoável, então cai aí no praticamente só domínio o preço público, da né? impressão. Então esse é um pouquinho aí do review da Mas, por trajetória outro do lado, Lima há uma Barreto, hipocrisia, porque é é um importante autor falar que também ficou que o Lima anos e Barreto anos ele teve problemas esquecido, né, o psicológicos, Brasil, né, o nessa racismo fase brasileiro aí, fez de depressiva, tudo pra a vida apagar toda a dele, obra na de Lima verdade, Barreto foi para esse que, misto, sei né? lá, Uma seus infância escritos não pobre, chegassem nas aí pessoas, de repente uma começou virada de chave a quando contribui pobre com do Lima, né, revistas, não vai ganhar nenhum publicações, centavo com parecia isso. que iria conseguir Então, se sustentar existe essa fazendo aquilo que hipocrisia, não gosta, deixa de ser uma que é forma de escrevendo e racismo, né? publicando, Porque enquanto o cara mas aí tava ele vivo, encontra ou a dificuldades família podia para receber publicar o seu por primeiro suas livro, né? publicações. Esse Não havia que uma é o tema aqui desse mobilização, podcast, o uma Recordações forma do de escrivão Isaías fazer Caminha, com que as e pessoas vai entrando nesse próximas loop ali, né, de ao neuroses, autor, né, ganhasse que ou que ele não fosse são reconhecido neuroses, com isso, mas são mas aí quando ele cai no consequências do domínio racismo público ao ao Brasil, publicações então ele coloca sobre todo esse sua racismo obra, que né? ele viveu E ainda nessas falando páginas sobre das recordações do Isaías Caminha, e em foi outros publicado livros então também, em né? 1909, E nessa fase né, depressiva o Lima do Barreto, Lima, ele tinha ele acaba sendo 28 internado anos num sanatório, quando onde ele tem problemas conseguiu publicar, psicológicos, né? Então, e ele lá conseguiu, não foi aqui no ele Brasil acaba não, também ele escrevendo conseguiu bastante publicar o seu coisa, livro em tem Portugal. romances inacabados, Ele teve um amigo, né, que cartas, intermediou né? isso Mas aí é um na autor época, brasileiro aí então também somente que dessa passou forma que ele por isso, conseguiu enfrentou publicar tudo isso, o primeiro romance. Antes
o estudo disso, da literatura ele tinha do feito algumas Brasil, né, contribuições não literárias para generalizo, algumas porque tem revistas da época, como muitos a viés Fonfon, né, que marginais, tinha né, uma grande que
circulação ode ao Lima Barreto. Em 1907, né, ele começa a publicar alguns livros. Mário Perdeneiras, né, foi a editora Pessoa-Cisões, né, o Ferrez aí um dos maiores escritores do nosso país, abriu portas aí para a entrevista com o Abu Janra no Provocações, né, isso já tem 1000 anos. O Lima Barreto era Machado de Assis, floral, e o Ferrez falou que prefere o Lima Barreto, né. É importante falar do Machado de Assis, porque o Careca e ABC, é um autor negro, né, alguns textos também viés socialistas, a história brasileira, de comunicação, barões da literatura tentaram ocultar esse fato, né, passa por um cara tão genial, não poderia ser negro, ele tinha que ser branco, essa dificuldade de lançar livros, então ele parte por falar em racismo, né, que é um tema muito frequente na vida e obra de Lima Barreto, ele vai arcar financeiramente, né, assim que a editora de um cidadão chamado Monteiro Lobato, direcionamento. Então, apesar dele ter publicado Recordações do Escrivão, e a ironia disso é que o Monteiro Lobato ele tinha na sua obra um viés racista, né? Principalmente no Sítio do Pica-Pau Amarelo, toda a parte de já leu as obras dele originais, assim, as edições. Então ele teve essa característica de autopublicação devido às dificuldades que ele encontrava na época por ser um autor negro e ter sempre as portas fechadas. Isso fez com que o Lima passasse por um momento de depressão e se entregasse ao alcoolismo. Recordações do Escrivão, então, Lima Barreto caminha de Lima Barreto, ele acaba contraindo dívidas, vai passando por uma crise financeira bem de negro, que vai acarretar num momento de depressão da proposta, e consequentemente o alcoolismo. A editora vai trazer outros autores negros marginais, o segundo livro em 1911, aí ao longo dos anos, que não tem a sua obra difundida, divulgada, o livro mais famoso, mais conhecido, em domínio público. Esse daí talvez seja um pouquinho mais difundido a forma aí que vai dar visibilidade para outros autores negros, né, que também estão esquecidos aí ao longo da história desse Brasil, né? Então, um ano depois ele lança essa de dar visibilidade a autores negros que foram esquecidos e negligenciados ao longo desses anos de história do Brasil, da literatura do Brasil, e Recordações do Escrivão de 1920 inaugura, sendo esse o último livro publicado na primeira vida por Lima Barreto, que queremos fazer nos deixe em dezembro de 1920 de novembro. Depois disso, várias obras póstumas do autor são publicadas, Zumbi dos e depois são republicadas. Então, se você se interessou pelo Lima Barreto, procura conhecer um pouco mais da história do review da trajetória do Lima Barreto. Tem bastante obra importante falar também que o Lima Barreto pode adquirir o Recordações do Escrivão Isaías Caminha no selo da editora Dona Letra, a vida toda dele, na verdade, foi isso, né? Uma infância pobre, seu exemplar. Ele começou não tem nenhum lucro, somente um recurso da impressão e do frete, né? Mas a editora não está ganhando um centavo em cima do Lima Barreto, pelo contrário, mas aí ele encontra dificuldades para publicar o seu primeiro livro, né? Esses escritos, as histórias, as angústias, recordações do Escrivão Isaías Caminha e vários outros autores. E vai entrando nesse loop de neuroses, né? Que não são simplesmente neuroses, então eu vou te pedir para você compartilhar esse episódio do podcast. Então ele coloca todo esse racismo acessar o site nessas páginas das recordações do Escrivão Isaías Caminha e em outras redes sociais também, Instagram, e nessa fase depressiva do Lima, ele acaba sendo internado em um sanatório onde ele tem problemas psicológicos, também siga aqui o canal lá no YouTube, nessa internação, ele acaba escrevendo bastante coisa, vídeos, compartilha, se inscreva, ative o sininho, comente, e siga também lá no Spotify, por isso enfrentou tudo isso, e o estudo da literatura no Brasil, né, não generaliza, porque tem muitos viés marginais, né, que fazem ode ao Lima Barreto, como por exemplo o Ferrez, da Undasul, Selo Povo, a editora Comic Zones, né? O Ferrez é um dos maiores escritores do nosso país. Ele estava na entrevista com o Abu Janra no Provocações, né? Isso já tem 1000 anos. O papo era Machado de Assis e o Ferrez falou que prefere o Lima Barreto, né? É importante falar do Machado de Assis, porque o Machado de Assis, ele é um autor negro, né? Mas também foi outro que a história brasileira, os barões da literatura tentaram ocultar esse fato, né? Porque um cara tão genial não poderia ser negro, ele tinha que ser branco, mais uma amostra do racismo. E por falar em racismo, né, que é um tema muito frequente na vida e obra de Lima Barreto, ele teve uma ajuda também muito importante de um cidadão chamado Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato foi uma pessoa que ajudou bastante o Lima Barreto, e a ironia disso é que o Monteiro Lobato ele tinha na sua obra um viés racista, né? Principalmente no Sítio do Pica-Pau Amarelo,
Quem já leu as obras dele originais, né, sem as edições, vê que tem um conteúdo assim bastante racista, mas são coisas do Brasil complexo, de um racista ajudar um autor negro, faz parte aí de todo o contexto e complexidade desse Brasil. Recordações do escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto inaugurou uma coleção da editora Dana Letra que é Ouro Negro. Então, dentro da proposta Ouro Negro, a editora vai trazer outros autores negros marginais que foram esquecidos aí ao longo dos anos, que não têm a sua obra difundida, divulgada e que estão em domínio público, né? É importante falar isso porque é a forma aí que vai dar visibilidade para outros autores negros que também estão esquecidos aí ao longo da história desse Brasil, né? Então a proposta da coleção Ouro Negro é essa, de dar visibilidade a autores negros que foram esquecidos e negligenciados ao longo desses anos de história do Brasil, né? Da literatura do Brasil. E Recordações do escrivão Isaías Caminha inaugura o selo Ouro Negro, sendo a primeira publicação, e queremos fazer essa publicação sempre no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, dia em que lembramos do grande líder Zumbi dos Palmares. Então, se você se interessou pelo Lima Barreto, procura conhecer um pouquinho mais da história dele. É muito interessante, tem bastante obra boa e bonita. Você pode adquirir o Recordações do escrivão Isaías Caminha no selo da Editora Dana Letra, www.editoradanaletra.com.br. Lá tem o link para você adquirir o seu exemplar. Ele não tem nenhum lucro, somente o custo da impressão e do frete, né? Mas a editora não está ganhando um centavo em cima do Lima Barreto, pelo contrário, é apenas uma ação para divulgar todo o talento, todos os escritos, as histórias, as angústias, o sofrimento do Lima Barreto e vários outros autores negros que esse país encontrou, certo? Então eu vou te pedir para você compartilhar esse episódio do podcast Letra Dada, para você acessar o site www.editoradanaletra.com.br, conheça nossas redes sociais, no Instagram é @editoradanoaletra, no Facebook Editora Dana Letra, então segue lá, acompanha, também siga aqui o canal no YouTube, Editora Dana Letra, curta aí os vídeos, compartilha, se inscreva, ative o sininho, comente e siga também lá no Spotify, porque os episódios do Letra Dada está lá, certo? Então, até o próximo!